Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da TVG. Hoje vamos falar sobre um tema fundamental, a educação na primeira infância. Para isso, recebemos a Kelly Aguiar de Lima, diretora da escola Prepara, que atende crianças de 4 meses a 5 anos de idade. Kelly, obrigada por aceitar nosso convite, então, esse tempinho disponível para a gente conversar sobre um tema tão importante, né? Márcia, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando, falando um pouco sobre a nossa escola e principalmente sobre o desenvolvimento infantil na primeira infância. Bom, para a gente começar, né? Para quem não te conhece, vamos resumir um pouquinho da tua história, da tua trajetória e o que te levou, né, a trabalhar com educação infantil. Olha, na verdade, nunca foi um sonho. Eu digo que eu tinha o sonho de ser empresária. E aí surgiu o convite da minha sócia, da Lígia, que já era professora quando a gente abriu a escola há mais de 23 anos, trabalhando nas séries iniciais ali do ensino fundamental, com a parte de alfabetização, e ela sim tinha um sonho de ter uma escola infantil. Então, quando surgiu a oportunidade de abrir a escola, ela precisava de alguém para ajudar ela na parte da gestão, na parte de toda a organização da escola. E eu brinco que eu fui muito inocente quando a gente abriu a escola, porque eu pensava assim, é só uma escolinha. Mas os processos que precisam dentro de uma escola, além da responsabilidade, né? Porque eu digo, a gente trabalha com o maior tesouro das famílias, nós também precisávamos gerenciar a equipe, Uhum. treinar as pessoas, tem toda a parte financeira, administrativa, toda a parte de legislação que a gente precisa cumprir, que é bem específica, né, para a área da educação. Então, eu entrei com essa parte. Com o tempo, a gente, na verdade, tinha a ideia de ter um espaço recreativo e nos esbarramos na legislação, porque aqui no Rio Grande do Sul não era, na época, não Uhum. sei se agora é, mas não existia a possibilidade de ter esse espaço. Então, nós tivemos que abrir realmente uma escola. E aí eu tive que estudar pedagogia, né? Eu fui coordenadora da escola por um bom tempo. Então, para entender e para gerenciar, digamos, as pessoas, né, eu tive que estudar bastante. Depois da pedagogia, eu fiz uma pós em neurociência para educação infantil, para que a gente possa, digo assim, nosso pensamento sempre foi, apesar de estarmos numa cidade de interior, uma cidade pequena, hoje nós sabemos que as crianças que estão aqui, elas podem, de repente, estar morando em outro país. Né? Então, eu não achava, nunca achei justo subestimar essa questão. Então, sempre quisemos trazer, assim, fazemos todo o esforço para entregar o melhor para as crianças. E não é porque é cidade pequena, é do interior. Não, a gente quer realmente entregar qualidade na educação para as crianças. Eu achei bem importante isso que tu falou, porque tu entrou para ser da parte de gestão administrativa e no fim tu foi ter esse conhecimento pedagógico para saber como funcionava o outro lado, né? Exatamente. E geralmente, hoje eu Que trabalho também com mentorias, sim. né? Ensino gestão para diretoras de várias cidades aí do país. E eu vejo que o meu caminho foi diferente delas. Geralmente elas vêm da pedagogia, é como a minha sócia que se apaixonou pela Aham. educação e tem o sonho de abrir uma escola e esbarra na gestão. Eu fiz o caminho inverso. Eu vim da gestão, gestão de marketing, gestão de Aham. pessoas e acabei tendo que estudar aí pedagogia para entregar o melhor, né? É, isso aí, por isso que eu disse que é bem interessante, porque geralmente eu sou gestora, eu fui chamada, contratada para ser gestora, para ser administradora, eu não, o outro trabalho dela, ela que sabe da área dela, até isso é bem interessante, até para quando haver discordâncias, conflitos entre decisões, né, de argumentos, por exemplo, Exatamente. E né? eu sempre pensei assim, ó, como que eu vou treinar a minha equipe? Na época que eu abri a escola, eu não era pedagoga. Então, por exemplo, a gente precisa ter um projeto político-pedagógico na escola. E eu pensava, como que eu vou contratar uma pedagoga para trazer um projeto que eu não sei se eu concordo ou não, não sei se isso vai ser o melhor para as crianças, eu vou apenas seguir o que ela está dizendo. Uhum. Então, eu fui estudar. E hoje, às vezes perguntam assim, qual é o método da tua escola? Aí tem muita gente que diz, é construtivismo, enfim, a Montessori, e eu descobri estudando que a gente não precisa ter um método único, né? Nós juntamos várias metodologias e criamos o nosso método, o nosso jeito de educar, de desenvolver essas crianças. Então, hoje a gente trabalha, por exemplo, com muita base na ciência, que é a neurociência, que está sempre trazendo, né, novos estudos e para que não ficamos defasadas nesse conhecimento, porque hoje eu penso assim,
Quando tu sai da faculdade, aquilo que tu aprendeu lá no início já não vale mais. Exatamente. Então a gente precisa sempre buscar isso. E também trabalhamos com a questão da educação respeitosa. Porque aquilo que a gente aprendeu, quando nós éramos crianças, hoje eu tenho 45 anos, né? Mas a educação, meus pais são professores, mas aquela educação que eu recebi hoje já está ultrapassada. Hoje a gente precisa se atualizar, digamos assim. Não, a gente não consegue, não pode estagnar, né? Porque as gerações mudam, o mundo muda, oferece outras possibilidades e apresenta também, né? Outras possibilidades para as crianças. Então, a gente, como tu disse, né? Mudou muito da nossa geração para E eu agora. acredito muito assim, Márcia, como gestora, por exemplo, hoje a gente tem uma equipe com mais de 20 pessoas. Cada uma recebeu a sua educação. E tu é mãe, sabe É, disso, a gente acaba repassando para os nossos repassando. filhos aquilo que a gente aprendeu. E na escola não é muito diferente, né? As pessoas têm a sua bagagem, a sua cultura, só que o que que nós pensamos quanto escola? Que as pessoas que chegam lá, elas precisam seguir a nossa linha, nosso modelo pedagógico. Então, isso é muito importante para o treinamento contínuo da Claro. equipe. Eu digo assim, eu me formei numa faculdade, outra professora em É. outra, e de repente chega uma professora que trabalhou num grande centro, outra que não teve a oportunidade, que está iniciando. Então, a gente precisa ter uma estrutura, digamos assim, para todo mundo ter o mesmo método, o mesmo jeito. Eu vejo, né, pelas redes sociais que vocês publicam, né, até a Luísa, que está aqui nos bastidores nos acompanhando, vocês periodicamente fazem muitas reuniões, né, esses encontros, tu, a Lígia, né, tua outra sócia, a Luísa da parte pedagógica também, ali vocês estão sempre se reunindo, né? No mínimo uma vez por mês, a gente tem ou reunião pedagógica para alinhar, né, É, verificar aquilo que é bom para a gente não deixar sim, se perder, e os pontos de melhoria também. E além disso, a gente faz muito treinamento. Treinamento assim, às vezes, não tem uma pessoa em Rosário para treinar a equipe, a gente contrata o EAD, isso facilita muito, claro. né, a gente consegue trazer outros profissionais para treinar a equipe Sim, também. eu acompanho bastante ali nas redes que vocês estão sempre, né? Reunião de equipe, reunião pedagógica, reunião administrativa. Claro, outras empresas, obviamente, podem até fazer, mas é o que a gente. É importante essa parte de mostrar, né? Essa atualização também. Exatamente, De porque que. e às vezes agora há pouco tempo chegou uma professora que está há bastante tempo no mercado de trabalho, começou a trabalhar conosco, e ela elogiou muito esse nosso jeito de trabalhar. E eu brinquei com ela assim: tu achava que era só marketing, né? Não, é o que realmente acontece. Acontece. E tem várias reuniões que a gente nem posta, assim, mas a Sim, gente procura mostrar para os pais, porque se a gente acredita, por exemplo, assim, que é importante investir na educação das crianças, como que nós não vamos investir na nossa própria educação, no nosso conhecimento? E é bom a gente estar sempre relembrando, né? Isso de qualquer área, qualquer empresa. É bom, por exemplo, tu, né, cheguei lá, tá me contratando, e tu me fala lá quais são as dinâmicas, quais são as regras. Não adianta, o dia a É o dia, os dia a problemas, tu dia, a se perde, vivência. tu tem que ser lembrada, né? É Exatamente. E importante. às vezes, assim, nós somos seres humanos, né? As nossas emoções. Então, eu digo assim, quando a gente trabalha com educação positiva, educação respeitosa, é muito mais olhar para a gente do que para a Exatamente. criança, né? Porque a gente reage, por exemplo, assim, uma criança te dá um empurrão, te dá um tapa, né? Porque a criança não tem a regulação emocional ainda. Mas como que eu, adulto, vou reagir quanto a isso? Eu tenho que entender que não foi uma maldade, não foi uma criação, Sim, né? Desrespeito. Não, ela está só reagindo. Mas eu preciso. Aí a educação respeitosa é isso. Como que eu vou reagir, eu como adulto, né, adulto da relação, adulto da relação com a criança. vou reagir a essa situação e entregar o melhor para a criança para que ela aprenda daquilo ali. Exatamente. Exatamente. Bom, vamos começar então mais essa parte da educação mesmo. O que tu tem para nos dizer sobre a importância da primeira infância ali? Por que que essa educação dos 0 a 5 anos é tão decisiva nesse desenvolvimento da criança? Isso, baseado na ciência, na neurociência, é o período que mais acontece conexões neurais no cérebro do ser humano. É por isso que a gente brinca, né? O jargão que a gente usa bastante. Aquilo que acontece na infância não fica na infância. É como se fosse uma cicatriz. Quando tu faz uma cirurgia, aquela cicatriz fica para o resto da vida. Então, tudo aquilo que acontece nessa conexão neural vai interferir no resto da vida desse ser humano. E na escola a gente incentiva muito os professores. Eu sou filha de professor, então eu sei o quanto essa classe ela é desvalorizada, por mais que a gente, né, tenha orgulho da profissão, a gente sabe É, disso. E lá na escola eu digo para as meninas que a gente não é professor, nós somos profissionais de desenvolvimento humano na primeira infância. É por isso que a gente busca estudar, busca conhecimento. Então, assim,
Além disso, é o primeiro convívio social da criança fora da família. Então, ela precisa regular as emoções, por isso que é tão importante a gente se basear na neurociência. Uma criança faz birra, por exemplo, nós adultos, né? Quando a gente vai no mercado, acha que o filho da gente nunca vai fazer, a criança vai lá, se joga no chão, faz aquele escândalo e a gente acaba ficando com vergonha, né? Mas nós profissionais sabemos que isso faz parte. Mas como que a gente vai reagir, como a gente vai educar, como não vamos normalizar isso? E é o primeiro convívio, por exemplo. Tem muitas crianças que são a única criança no meio do monte de adulto na família. Diferente disso, então, tempo, mas no meu tempo a gente tinha muitos primos, Sim. se reunia, brincava na rua, e hoje não, as crianças ficam mais tempo sozinhas, cuidados de adultos, uma babá, uma avó, uma tia, com a rede de apoio, e na escola é a primeira inserção dela na sociedade, então ela tem que aprender muitas vezes a dividir afetividade com os outros, a empatia, e Os brinquedos. dividir os brinquedos. Dividir os brinquedos. Às vezes, o saber esperar a sua vez é uma coisa tão simples, mas que é uma regulação que a criança precisa passar e entender que cada um tem o seu tempo. E claro que a gente tem um olhar para a individualidade de cada criança, né? Cada ser humano é único, cada ser humano, como eu disse antes, traz a sua bagagem, né? E das crianças pode ser um pouquinho, a bagagem pequenininha, mas no tempo de vida, no desenvolvimento neural que ela teve ali, é muita coisa, muita coisa. E assim, ó, o que muitas famílias ainda não perceberam sobre essa fase? Porque tu começou dizendo que o que vive na infância não fica na infância. É isso ou ainda tem mais coisas por trás, assim? Olha, o que os pais não entendem muitas vezes? É muito cedo para ir para a escola, ele é muito novinho, né? Mas as famílias têm que entender que a educação infantil ela não é baseada em conteúdos, ela é baseada em experiências e vivências. Claro que nós incentivamos, até porque tem muita criança, digo, a geração, hoje, as crianças de hoje já são diferentes de 5 anos atrás, né? São muito assim, a gente percebe no dia a dia o avanço dessas crianças comparando gerações anteriores. E a criança, muitas vezes, ela tem vontade de aprender. Ela vê o adulto, ela enxerga, por exemplo, o número, quer saber que número é, que Curiosa, ali, então, muitas vezes é estimulada. Nós não vamos proibir a criança de desenvolver nessa fase. E o que a gente faz? Que isso seja prazeroso, para que ela goste de aprender, que ela se sinta orgulhosa do que ela está desenvolvendo, para que depois siga o ensino fundamental, para que aquilo não se torne pesado ou chato para a criança, porque ela vai ficar quantos anos ali? No mínimo, né, 9 anos do ensino fundamental, mais 3 anos do ensino médio, é muito tempo nos bancos escolares. E nosso trabalho é esse, é incentivar. Então, os pais muitas vezes acham que é cedo, mas tem toda essa parte de vivências, experiências, e essa questão de não é para se preocupar com conteúdo, não é isso. Mas a gente precisa aprender que esse desenvolvimento neural, ele vai passar essa fase. Nós precisamos aproveitar, é como se abrisse uma janela, e a gente precisa aproveitar para ter os estímulos certos, né? Então, toda brincadeira, ela tem uma intencionalidade pedagógica, que a gente diz, por trás, porque as professoras estudaram, né? E são profissionais para isso, para aproveitar, então, às vezes, uma fila, coisa simples, uma musiquinha, a hora do lanche, a escovação, a higiene, então são coisas da rotina, mas tudo tem uma intencionalidade por trás, um estímulo, para que as crianças, tem uns pais que se preocupam assim, é muito cedo, não percam a oportunidade, porque às vezes a criança é cedo, fica em casa, mas fica, por exemplo, assim, com uma pessoa que divide as tarefas domésticas com o cuidado da criança. Não é um julgamento, mas a gente vê assim que muitas vezes a criança só para se entregar o celular se tiver uma tela. Eu sei, como mãe, eu sei que isso é um recurso, né? Não quero julgar, mas lá na escola vai ser pelo menos um período que a criança vai ficar longe disso e vai ter outros estímulos, né? Uma brincadeira de faz de conta, muitas vezes com o outro, já estimula e tem aí um desenvolvimento fantástico. Agora estou falando, né, sobre a música, sobre como os estímulos, né, na escola são oferecidos. É um exemplo clássico, né? Depois que eles crescem, hoje a gente convive com outras crianças, a gente se dá conta. Toda mãe diz, né? Ai, eu fico impressionada como ele é inteligente, como ele sabe. Ai, olha, ele já tá fazendo isso, né? Eu fui assim, né? A minha pequenininha na escolinha fazia tudo isso, estudou, inclusive, fez 2 anos lá. Aí, né? Ai, como ela é inteligente, como ela sabe. Ai, ela já sabe isso, ela já sabe aquilo. Toda mãe faz isso. E a gente Aí acaba... depois
acaba subestimando o É, poder que esse cérebro tem. exatamente. Aí depois lá na frente a gente vê que na verdade eles podem muito mais Muito quando a gente mais, vai estimulando, exatamente. né? Sabe que eu agora sou vodrasta, como eu digo, né? Se me Ah, perguntar, existe isso? Eu digo, eu não sei, eu me intitulei vodrasta. E a minha enteada, a filhinha da minha enteada tá com 2 meses. E a gente se impressiona, assim, sabe, do desenvolvimento dela. Isso que ela tá em casa, a mãe tá aham, curtindo. Mas imagina se tiver realmente os estímulos certos, né? claro. Na faixa etária certa. Então, por exemplo, nos primeiros 2 anos, se a gente pegar toda a primeira infância, desde que o bebê nasceu, que a gente sabe que a educação não começa depois que a criança nasce, já começa no útero materno, É, né? Mas como a gente não tem escola para mães, ainda a gente tem que trabalhar a com a partir criança, dos né? bebezinhos, né? Então, esses estímulos, por exemplo, assim, de 0 a 2 anos, se comparar toda a primeira infância, que vai até os 6 anos, mas dos 0 aos 2 anos, é o maior potencial de desenvolvimento. A plasticidade cerebral ali é gigante. Então, a gente precisa estimular tudo isso. E como que a escola contribui, assim, além do cuidado básico que tu já mencionou, que de repente, né, fica com uma pessoa em casa que tá ali realmente para orientar, vigiar a criança, mas não tá nessa parte de estímulos, né? O principal objetivo da escola é o cuidar e o educar, né? Esse é o objetivo Uhum. de toda a escola de educação infantil. Mas, além disso, a gente trabalha principalmente com a parte de emoções, de afetividade, tanto das crianças quanto da família, porque a gente sabe a insegurança que É. as famílias têm nesse período. Então, assim, a parte social, além do cuidado da educação, o que envolve a educação? É olhar para o ser humano como no desenvolvimento integral dele. A parte social, a parte cognitiva, e como eu digo, a parte cognitiva não precisa saber contar, saber as letras. Uma coisa que a gente vê muito assim, chega na escola, a mãe diz, ele sabe todo o alfabeto. Ah, mas será que Uhum. ele sabe o alfabeto porque ele decorou como uma letra de música ou ele sabe identificar as letras? Exatamente. Né? Então, por isso que é tão importante ter esse respaldo de profissionais realmente que entendem e que possam estimular da forma correta. E a criança aprende, Márcia, por imitação. Então, na escola, por isso que nós, professores, nós educadores, nós temos que ser um exemplo para essas crianças de conduta. Né? Mais uma vez eu falo aí da educação respeitosa, Uhum. porque se a professora, ou em casa, se a professora ou algum adulto gritar, a tendência é que a criança grite, um palavrão que às vezes Uhum. escapa dentro da escola, a gente sabe que aquela criança, ela está imitando, ela não é uma tábua rasa, digamos Ela assim, não né? tirou do Ela não nada, tirou do né? nada, então ela está imitando. E às vezes ela sabe que aquilo ali não é legal, mas ela faz só para ver quais as consequências dela fazer aquilo. Ah, eu vou ter uma ação, qual será que vai ser a reação da professora? Em casa, meu pai riu, por exemplo. Será que a professora vai rir? É. Né? Então a gente tem que estar preparado para todas essas situações, assim, e as crianças são muito criativas, são espertas, não dá para subestimar a inteligência, eles não têm maturidade. Mas inteligência, eu digo assim, é um HD de última geração. É verdade. Bom, eu só gostaria de lembrar nossos apoiadores, Veterinária Caverá, Aitanet, PCD, Caçol Agropecuária, Cicobi, Taline Pneus, Sicredi, Agropecuária Querência, Espaço Tride, Pizzaria Lancheria Moraes e Mundo Real neste mês de dezembro, estão nos apoiando aqui na TVG. Kelly, agora eu quero falar contigo sobre a formação integral, né, que vocês, né, também possuem ali. Tu falou ali nas brincadeiras, nas músicas, qual a importância do brincar nesse processo de aprendizagem? O brincar, ele se fosse assim, ele é tudo, né? Eu digo assim, tinha aquela propaganda, é tech, é top, né? É É tudo. tudo. Porque pode parecer ingênuo, mas na brincadeira a criança ela está envolvida emocionalmente. E quando há essa abertura, esse envolvimento emocional, ela está disposta a aprender sem ser cansativo. É por isso que, digamos assim, na escola, muitas vezes há uma fila, né? O deslocamento da criança da sala até o banheiro. Tem uma musiquinha, tem uma brincadeira, para que se torne divertido e ela vá aprendendo todo esse desenvolvimento. Então, a gente trabalha ali o cognitivo, o social, o emocional, o físico, na questão da parte de desenvolvimento de coordenação motora. Eu digo, antigamente, a gente, como eu falei, a gente brincava na rua. É, Hoje as crianças passam mais tempo em em casa, casa. apartamento, e a gente precisa desenvolver esse estímulo motor também, equilíbrio, tudo é muito importante.
É a questão de cuidado, de autocuidado, os riscos que ela pode correr, porque a criança é muito curiosa, então ela não tem muita noção. Então, tudo isso é muito importante. Porque, por exemplo, é uma coisa bem simples. Vou atravessar a rua com meu filho. Quantas vezes a gente vê acidentes por aí, a criança escapa da mão e sai correndo? Né? Porque a criança, ela é emoção. Então, muitas vezes a gente faz um passeio com as crianças e tudo isso já é direcionado para que elas aprendam. E é tão bonitinho quando a gente recebe assim, o feedback dos pais que as crianças estão reproduzindo aquilo, né? Em casa. Às vezes elas querem ensinar os adultos muitas coisas. Então, Mas eles é a têm parte isso, integral, né? assim. Tipo, a tia disse que não pode, né? A E, professora falou que não dá, e né? Isso é justamente assim, e feio. a gente vê o quanto a criança se apaixona muito rápido pela professora, É, né? né? Então, esse envolvimento emocional, esse afeto, ele é uma mola propulsora, digamos assim, para o desenvolvimento infantil. Pois é, tu falou aí, né? No estímulo, no exemplo, e agora acabou de falar no afeto. Como equilibrar isso? Afeto, rotina, estímulos pedagógicos, porque eu imagino que tem que ter uma programação muito bem definida. E no caso do afeto não tem como programar, né? Mas eu quero dizer assim, a rotina, estímulos pedagógicos, mas eu tenho, como tu fala, acolher aquela criança. Como que vocês orientam assim? O acolhimento, nós fazemos de duas formas. Primeiro, quando chega uma criança nova na escola, uma matrícula nova, família nova, o primeiro acolhimento é para a família. Porque nenhuma mãe resolveu ser mãe, né? Ou nenhuma mãe planeja ter um filho para colocar na escola e deixar aos cuidados de outra pessoa. Então, a gente tem essa empatia, né, para acolher a família. Outro ponto é que a família precisa confiar no nosso trabalho, não só na parte técnica, né, a confiança como um todo. E a gente estabelece esse vínculo, esse elo de confiança primeiro com as famílias e depois com a criança. Então, esse afeto, esse acolhimento também é na parte de adaptação. E não existe uma regra, não tem uma receita de bolo para adaptação. Tem crianças que chegam lá, dão tchau para a mãe e ficam felizes. Tem crianças que vão conhecer a escola e choram para não ir embora. Isso nos deixa muito felizes. Mas nem todo mundo é assim. Tem crianças que são mais inseguras, né? E então o que a gente faz? A gente tem uma adaptação, dependendo da situação, progressiva. A criança fica um pouquinho na escola, para que ela sinta a vontade de voltar outro dia, para que ela entenda que é um lugar para que ela possa estar feliz, para poder brincar. Então, dependendo da situação, a gente vai daí aumentando o tempo dela na escola progressivamente. Né? E outra questão que a gente tem lá para diminuir as inseguranças é o monitoramento de todas as salas. Os pais que desejarem, eles podem ficar ali na escola, monitorando através das câmeras, né? E a gente até faz questão disso, que precisam confiar. Porque eu já fui mãe, eu também pensava assim, quando a minha filha foi para a escola, será que vão me ligar se chorar? Como é que é? Então, isso é muito importante, essa parte da afetividade. E na nossa metodologia, a educação respeitosa, ela traz isso. Para a gente ter esse olhar de empatia com o outro, esquecer a nossa criança, nossos traumas, digamos assim, que todo mundo carrega, né? Porque não ficou lá na Ninguém me infância. acolheu, né? Quando eu era criança, né? Imagina, não vou ter Imagina, se eu fizesse isso, o que meu pai ia fazer? Meu pai vai fazer o quê, né? Ele não tinha, não estudava neurociência naquela época, né? As condições que ele tinha, mas eu ficava de castigo. Nunca apanhei, mas eu ficava de castigo atrás da porta. Né? E o que isso pode ter gerado? Várias coisas que a gente tem que tratar na terapia. Então, mas uma coisa é tu não saber. A partir do momento que tu tem o conhecimento, aí tu tem que agir diferente. Então, por isso que a gente traz muito esse estudo, porque as meninas também, nós temos vários tipos de professoras na escola. Tem algumas que são mais tímidas, né? E às vezes a timidez é uma barreira para te ter mais um contato, mais uma afetividade. Mas a gente vem trabalhando essa questão não só técnica, mas comportamental com elas também. Claro. Bom, tu falou aí no sentido de crianças, né? Que a gente tem crianças maiores que já se dão conta do estão, porque vocês começam a atender bebezinhos, né? Então, assim, a bebês na escola, né? A dúvida desse acolhimento, assim, das famílias. Porque, obviamente, se a gente tem receio, a minha foi com 1 ano para creche, eu quase tive um treco, né? Imagina um bebezinho de 4 meses. Então, óbvio que os pais terão receios de colocar os bebês na escola. E nesse sentido, os bebês, como que vocês fazem esse acolhimento para, imagina, eu tô deixando aquele pacotinho, aquele tamanho, né? Tô voltando da licença maternidade, tô voltando pro trabalho e vou entregar, né, o bebezinho ali. É muito difícil. Eu tive a felicidade de ficar com a minha 2 anos. Ah, que né? E na época eu não entendia nada de educação infantil.
E foi a minha sócia, que é madrinha da minha filha, que se põe na escolinha. Aí, por insistência dela, eu acabei levando na escola. E felizmente, porque hoje eu vejo o quanto foi, né, trouxe benefícios para ela. Mas assim, os bebezinhos a gente atende a partir dos 4 meses, né? Porque as mães estão voltando muitas vezes para o mercado de trabalho, acabou a licença maternidade. A gente, na verdade, assim, ó, o principal é o cuidado do bebê, o estímulo, de acordo ali com. Porque, por exemplo, se pegar um bebezinho de 4 meses e pegar um bebezinho com 8 meses, a diferença de desenvolvimento é muito grande. Então, os estímulos têm que ser diferentes. E respeitar também, Márcia, a questão da necessidade fisiológica da criança, né? O bebezinho precisa dormir mais, então ele vai para a escola. Cuidado com a higiene. As meninas são, a gente tem protocolos de higiene que são seguidos. As meninas são fantásticas, assim, do berçário. Para ter uma ideia, a tia Evelyn, né, tá conosco desde que a gente abriu a escola. E antes de abrir a escola, ela foi professora da minha filha. Então a gente tem muito orgulho, assim, do trabalho que a gente vem desenvolvendo. E elas estudam muito essa parte, assim, dos bebês. Então tem os estímulos, como todas as crianças de educação infantil. Tem os estímulos cognitivos, tem os estímulos auditivos, né? Tem a parte afetiva, a parte de movimentos também dentro da capacidade, né? Estimulando sempre a capacidade daquela faixa etária ali. Então, E o que que muda nesse desenvolvimento do bebê, assim, ele frequenta a escola por um bebê que, né, bebê que a gente está falando, como a gente falou aqui, de 4 meses, né? O que que muda nesse desenvolvimento do bebê que frequenta a escola? olha, tudo vai depender do contexto que essa criança está inserida, né? Vamos pegar o exemplo de uma criança que a mãe divide as tarefas domésticas com o cuidado do bebê. O que a mãe vai fazer? Ela vai, geralmente, amamentar, né? Seja alimentação ali, um bebezinho de 4 meses, vai colocar ele para dormir e vai fazer todo o resto das atividades. Se a criança tá chorando, o que eu vou fazer? Eu, no meu tempo, eu ligava, por exemplo, a TV, Galinha Pintadinha, e deixava ela assistindo ali, porque eu não tinha o mínimo conhecimento, e é o que eu precisava fazer. Então, essa criança, muitas vezes, ela vai imitar tudo aquilo que ela está percebendo. A criança, por exemplo, eu digo que eles são uma esponjinha. Dependendo da tua emoção no dia, elas captam. Então, na verdade, vai ter menos estímulo. É como um músculo, o cérebro é como um músculo. Por exemplo, tu vai na academia, né? Tu fortalece a tua musculatura, aquilo vai desenvolvendo. E aí tu vai prevenir lesões, vai prevenir uma queda, enfim. E a pessoa que é sedentária, né? Ela já tem um desenvolvimento menor. Então, os neurônios são mais ou menos esse elástico, precisa ser desenvolvido. Não E trabalha, aí, né? a nossa metodologia, ela é uma sequência. Por exemplo, nós dividimos, e a legislação traz isso, tá? A BNCC, ela é dividida em 3 níveis de educação. Os bebês, as crianças bem pequenas e as crianças pequenas. Cada uma, a legislação já traz ali os objetivos de desenvolvimento para cada idade, para cada faixa etária, isso de forma a uniformizar toda a educação no Brasil, né? Porque a gente sabe que o Brasil são vários países num só. Enorme. Então a gente segue essa questão de desenvolvimento, mas é importante saber assim, ó, que aquilo que foi estimulado lá no berçário com os bebezinhos, na próxima etapa, que são, por exemplo, crianças pequenas, isso é sequencial. Então, para ter um bom resultado no maternal, por exemplo, a criança tem que ter sido estimulada. E a gente vê muito visível um bebê que começou conosco ali na parte da creche, no berçário, para uma criança que chega, por exemplo, no maternal 2 ou pré-escola. Sabe? As nossas crianças têm estímulos que depois, quando chegar na faixa etária de cortar uma tesoura, porque né, a ideia é o quê? Que a criança chegue no primeiro ano, saiba pegar uma caneta, manusear uma caneta, só que ela precisa desenvolver ali os músculos, a motricidade fina, né, que a gente chama. Então, isso já vai sendo estimulado desde o berçário. E a criança que chega depois, ela tem mais dificuldade. E às vezes os pais pensam assim, não, ele tem que aprender. Muitos pais já ouvi isso. Eu entrei no primeiro ano e me formei. Tá, tudo bem, ok, sem julgamento. Mas será que não seria mais fácil se tivesse começado antes? Será que não teria mais prazer em aprender se tivesse começado antes? E a facilidade, ela desenvolve a autoestima. É tão bom, eu fiz, deu certo. Agora uma criança que tem dificuldade, eu não consigo, tá difícil. Começa a ver os próprios coleguinhas. E como eu disse, não fica só na educação infantil. Aí chega lá no ensino fundamental e médio, começa aquela comparação.
né? É. Começa bullying. Talvez tudo isso poderia ter sido evitado lá no início, Não. desenvolvendo o emocional, desenvolvendo os fatores, né, de motricidade. E eu penso assim, ó, que quando tu tem dificuldade, por exemplo, tem dificuldade em pegar a tesoura, em pegar a caneta, na minha motricidade, eu estou focada em melhorar aquilo. Talvez a minha criatividade não seja tão desenvolvida. Exatamente. Porque eu tô focada em um obstáculo ali, uma dificuldade que tá me retendo mais atenção, mais esforço, né? Exatamente. E aí a criatividade acaba diminuindo. No momento que eu já tenho aqui, né? Já tô lá desde o início desenvolvendo, né? Eu fico mais proativa, de repente. Isso. E hoje os brinquedos que as crianças têm acesso não desenvolvem muito a criatividade, né? O celular não desenvolve, ele gera dopamina, é emocionante, mas não desenvolve a criatividade. Então na escola mesmo a gente não tem muitos brinquedos. Não, eu já ia falar sem contar a quantidade de brinquedos, né? Eu sei disso, porque a minha tem uma loja em casa. Então, agora, né, É aquela questão tô largando, né? é uma criança meio de monte de adulto. Aí Então, por exemplo, ganha, né? Natal, Natal, dia da criança, aniversário, chegou há 2 anos atrás, eu pedi para pararem de dar brinquedo. Eu falei, parem, não precisa mais, já deu, sabe? Então não precisa mais. Uma que não brinca com tudo que tem. E outra que, pra quê? Uma criança só, né? Na nossa época tinha dois, três. Eu, pelo menos, sim. a minha educação foi assim, eu era o Natal que eu tinha a chance de escolher um presente melhor. Natal era a chance de escolher um presente melhor. O resto do ano, se tivesse Eles ganham tido. os que eles pedem, né? Exatamente. E até mais. a gente E eles querem muita coisa, eles não querem tem muita controle. E sabe, Márcia, uma questão assim, de cidade pequena, a gente conversa, né? Tem muitos professores na cidade, mas eu recebi um depoimento inclusive ela era mãe de uma criança da escola, uma professora de educação física, que ela atendia crianças do primeiro ano numa escola pública, e não julgando a escola pública, jamais, mas a dificuldade que ela disse que via nas crianças. Muitas crianças chegavam no primeiro ano sem saber correr, Mas acontece. sabe? E quando ela me falou isso, eu levei um choque de como assim? O que criança mais faz é correr. Mas justamente por isso, o ambiente não proporciona. Lá na escola a gente tem, por exemplo, um professor que trabalha com cross kids, que é justamente isso, é incentivar também o esporte, né? Incentivar o movimento sabe, não preciso nem falar aqui, mas o esporte traz também muito esse desenvolvimento, né? De várias características aí Não, importantes. e uma coisa leva a outra, né? Como tu recém falou aí, a criança fica ali no celular, é estimulado a telas. Que horas ele é estimulado a fazer uma atividade física? Que horas? Tem gente que nem sabe o que é um esporte quando eu não vim. E a vida corrida, né? Por exemplo, assim, os Claro! pais têm várias tarefas para fazer, ninguém para. E que Óbvio. tempo vai ter para sair com o seu filho, para andar de Hoje, bicicleta, até fazer o alguma coisa? correr, o esporte, tudo tem que ser pago, né? Porque Exatamente. tu vai fazer que horas aquilo ali com teu filho? A gente, o dia inteiro no trabalho, chega à noite, né? Então, se tu não tiver condições, ou também a iniciativa de ir lá e matricular num esporte, num treinamento, tu não difícil, consegue. é Antigamente, difícil. e isso tudo vem também pelas leis, né? Vão tirando a autoridade da educação física, vão tirando horas, vão tirando a obrigatoriedade. Então, isso, infelizmente, a gente não é tão amparado, né? Os profissionais não são tão amparados, a escola não é A gente tão que amparada. envolve toda a A gente sociedade. envolve os pais, né? Envolve toda a Tu sociedade. falaste aí no ensino público. Infelizmente, é a realidade. A gente vê a diferença. Ontem, isso foi assunto, inclusive, numa roda de conversa, em um grupo com mães, e a gente estava falando sobre isso. A gente vê a diferença do aluno da escola pública e do aluno da escola privada. Não, assim, ó, tem gente que fala assim, mas isso depende do aluno. Desculpa, mas não. Não depende do aluno, depende da escola. E eu vejo muito assim, Márcia, que Porque depende eu vou defender agora, né, um pouquinho do nosso jeito de trabalhar. Depende muito do incentivo, de motivar que aquilo seja prazeroso para a criança, sabe? Agora a gente fizemos a cerimônia de formatura, 30 crianças, e elas não querem sair da escola, porque elas sentem prazer de vivenciar aquilo ali. E eu tiro um parâmetro, nenhuma criança é igual, né? Eu tiro um parâmetro para minha filha, que foi aluna da escola, inclusive, e ela gosta de estudar. Ela gosta de desenhar, ela sabe, muito criativa, e a gente tenta estimular isso em todas as crianças. Claro, cada criança é diferente, mas o que depender dos nossos estímulos dentro da escola, eles vão desenvolver essa característica, essa competência. Eu até mencionei essa situação da escola pública, porque eu trouxe até uma apresentação que teve, que tinha uma escola pública e aluno da escola privada. A lei não exige que a criança saiba ler e escrever até o terceiro ano, né? Ela exige o quê? Que ela seja aprovada.
Então, vai se invertendo valores. E na escola privada, independente disso, a criança vai A sair, gente precisa mostrar resultado, a gente quer mostrar o resultado. né? Então, mas nem todo mundo pode pagar. Gente, eu sei que nem todo mundo pode pagar. Mas é a realidade, independente de poder E eu pagar, não poder admiro pagar. muito. A minha mãe era professora das séries iniciais, aposentada, meu pai de ensino técnico, mas eu admiro muito os professores, assim, porque eu fico imaginando uma escola pública, uma série Imagina. fundamental, com séries iniciais, né, o primeiro ano, com 30 crianças para alfabetizar. Não, e a pessoa, e a professora ter que aprovar aquele aluno que ela sabe que não Tem desenvolveu, dificuldade. mas ela tem que aprovar. E muitas vezes a minha sócia, a Lígia, ela tem uma escola de reforço, né, um reforço Isso. escolar, e ela percebe assim, as dificuldades das crianças que chegam lá. Então, Limitações. a gente também tem esse olhar. Então, sabendo dessa dificuldade, a gente vai agir para que as nossas crianças não Claro. passem por isso. É Não que bom eu tu diga assim, conhecer, né? nunca vai ter uma criança da escola prepara que vai ter reforço. Não, não é isso. Dependendo da dificuldade, né? Às vezes é uma questão por exemplo, assim, a criança tem uma dificuldade cognitiva, né? Tem crianças aí de inclusão. É, Cada uma tem a sua dificuldade. Uma criança que, claro. por exemplo, assim, tem dificuldade de visão, ela vai ter, ou, por exemplo, o desenvolvimento da fala. Né? Isso a gente corrige, a gente briga muitas vezes com os pais, porque é bonitinho falar É. errado, né? Mas o cérebro está acostumado. E aí vai chegar lá no primeiro ano falando errado, ele vai escrever errado. Então, são coisas que a Aquela gente coisa de tu pode repetir, né? A antecipar. criança falou errado, tu repete de forma errada também, inclusive. E até o Bom, corrigir, né? Porque é. dependendo da criança, da maneira que tu vai corrigir, a criança fica com vergonha E já e já não nem. quer falar mais. Então, Exatamente. tudo tem que ter um É. cuidado, assim. Bom, falando sobre equipe pedagógica e segurança agora, Kelly. Como que é feita essa formação, essa preparação dos profissionais que atuam com essas crianças que são pequenas? Nós temos tudo aquilo que a legislação exige, como eu disse, tem a BNCC, Uhum. que a gente precisa, é obrigatório. Nós temos o nosso projeto político-pedagógico, que é a nossa base, é o nosso norte. E tudo isso nos gera um plano anual, digamos assim, né? Com as competências, os objetivos que a gente precisa desenvolver. E a nossa coordenadora, junto com a equipe, Uhum. ela faz esse planejamento, acompanha semanalmente ali o planejamento das professoras, verifica quais são as atividades, se está abrangendo o máximo de competências possíveis. E além de ter, por exemplo, assim, agora na última reunião que nós fizemos, a nossa equipe de professores nos falou sobre os pontos fortes e os pontos de melhoria da escola. Então, ali, às vezes, surge algo que elas mesmas percebem, né? Por exemplo, a inclusão. Isso, pra gente, é uma caixinha de surpresas. Porque, como eu digo assim, cada criança é única e cada criança da inclusão pode ter uma necessidade diferente. Então, do jeito que a gente, por exemplo, assim, o TEA, né? Cada criança com o TEA é diferente. Uhum. Uma pode ter sensibilidade auditiva, outra Ao pode toque, né? Às vezes mais difícil, acredito eu. o TOD. Então, tem várias questões assim. Crianças que têm problema cognitivo, né, um atraso, enfim. Nós tivemos crianças lá na escola, por exemplo, que estava com 4 anos, mas que o neurológico dela era de 1 ano. E pela lei ela precisava estar na turma de 4 anos. Então, tudo isso são desafios pontuais que a gente procura também acolher as Uhum. professoras, né, nessas dificuldades e apoiar elas para que elas possam desenvolver. Então, a gente traz tanto treinamentos pontuais, de acordo com a necessidade de cada uma ou da equipe, e é muito interessante que a gente traz isso para uma e todas querem participar, todo mundo quer aprender. Também a parte pedagógica, rotina para nós é muito importante, que tenha uma rotina estabelecida, que possa ser cumprida e que esse olhar da educadora para cada pontinho da rotina seja uma oportunidade de desenvolvimento para eles. Então, assim, um dos pontos fortes da nossa escola essa capacitação contínua da nossa equipe. Tá bem. E os cuidados em relação à alimentação, bem-estar, segurança, como que vocês trabalham isso? Segurança física, né? A nossa escola tem porta, portão, câmera, tudo isso, o cuidado, a equipe também é treinada para a questão de segurança física, porque a gente vê tanta coisa que acontece por aí, toda vez que sai uma notícia, É, todo mundo fica apavorado, né? Quem é mãe sente isso, né? Esses cuidados. E a gente passou por tanta coisa, né? De atentados e tantas coisas aterrorizantes. Mas a gente tem a consciência de que realmente é o maior tesouro, a gente trabalha com vidas, né? Então a gente precisa, em primeiro lugar, preservar essa segurança
física, a integridade da criança. Depois tem a segurança, que para mim também é tão importante quanto a segurança emocional, afetiva, né? Que foi tudo que a gente conversou bastante sobre isso já. Alimentação. Nós temos sugestões de cardápio, porque o lanche, nós não fornecemos alimentação, vem de casa. Então, nós temos sugestões de alimentação. A gente não pode interferir, porque essa vida moderna a gente sabe que é muito mais fácil passar no mercado, pegar um salgadinho, pegar do que um suco, fazer, né? Então, a gente não tem como interferir, mas a gente sugere. E tem todos os protocolos, por exemplo, crianças que precisam de mamadeira, tem os protocolos internos, né? A parte de higiene das crianças também, troca de fralda, tudo tem protocolos a serem seguidos para garantir essa segurança. Mas o principal, eu diria que é a segurança afetiva e emocional, tanto da criança quanto da família. Ok. Essa parceria que tu falou, né, que sempre acolhe primeiro a família. Então, a parceria entre a escola e a família. Qual que é o papel da família nesse processo educacional? Bom, vou distorcer um pouco, né, essa tua fala, mas eu digo assim, o papel da escola é complementar o cuidado e a educação que vem da família. Então, nós somos realmente parceiros. E a gente entende também que tem crianças, por exemplo, que ficam... A gente atende das 7 às 19 horas. Então, tem crianças que ficam de manhã, vão para casa, almoço e voltam à tarde para ficar conosco. A criança passa mais tempo conosco do que em casa, né? Mas a gente compartilha muito com a família. Por exemplo, se a criança está passando por uma situação desafiadora, a criança sente muito, se muda alguma coisa na rotina da família, é perceptível na escola, então a gente chama a família, vê o que está acontecendo. Às vezes as famílias sabem o que aconteceu na escola. Aí a gente vai ter uma conversa e percebe. Às vezes é um pai que entrou em férias, que não se arruma para ir trabalhar, e a criança sente que quer ficar em casa com o pai, já faz aquela manha para não sair de casa. Então, a gente está sempre estudando assim o contexto da família para entender a criança. Mas nós trabalhamos lá também com o compromisso escolar. Dependendo da faixa etária, é o período que esse compromisso escolar vai para a casa da família. Por quê? A gente precisa que eles também estimulem as crianças em casa, porque o próprio nome da escola diz, né? Prepara. Então, nós estamos preparando a criança tanto para a sociedade quanto para o resto da vida escolar dela. E a família precisa apoiar, precisa estar junto. Eu sei que é difícil, mas em algum momento a gente vai ter que sentar com a criança para fazer uma atividade. Então a gente já vai estimulando isso, essa rotina na família. Porque quando chegar lá no primeiro ano, tem que dar uma olhadinha no caderno, tem que estar junto para fazer uma atividade. E aí vai ser obrigatório, né? E aí é obrigatório, não tem como abandonar a criança. Isso. Então a gente já vai também preparando a família para isso. Nós fazemos vários eventos para a família. Então as famílias são muito parceiras, assim. Eu tenho muito orgulho das famílias que fazem parte da nossa escola. Bom, e como que vocês mantêm essa comunicação com os pais, então? A comunicação principalmente como a gente trabalha muito com acolhimento, é direta. Então, principalmente das professoras, são as professoras que recebem as crianças, são as professoras ou as auxiliares de sala que entregam as crianças na porta. É algo rápido, porque eu digo assim, enquanto o pai quer falar com a professora, tem mais 15 esperando dentro da sala, então é algo rápido. Mas a gente faz questão que as professoras falem, né? Se os pais precisarem de algo, de alguma situação, falam com a coordenadora já marca uma reunião com a professora para entender esse contexto, o que está acontecendo. E os eventos também, a gente está sempre trazendo os pais para perto da gente, porque eu digo assim, é algo que se complementa, né? Não são coisas diferentes. E eu vejo assim que os pais não têm muito tempo, mas a gente faz questão de estreitar esse elo de confiança mesmo. Bom, antes de eu fazer as perguntas finais, quero 2 pontos mencionar aqui contigo. Quinta-feira, então, a escola completou 8 anos, né, de 18 agora. Exatamente. Como que tu enxerga, assim, essa trajetória? Como tu disse, né, não era a minha intenção, eu queria ser empresária, e agora estão aí há 8 anos. Eu enxergo, assim, com muito orgulho mesmo, principalmente das pessoas que fazem a escola conosco, a equipe é maravilhosa, e eu sempre falo, assim, e é uma coisa que talvez as meninas da escola que vão me escutar talvez estejam cansadas, né, de escutar isso. Mas a nossa visão sempre prioritária é a criança. Depois vem a equipe. E por último, as famílias. Por que eu faço isso? Não que as famílias sejam menos importantes. São importantes. Mas a nossa prioridade é essa, né? Por isso que a gente tem treinamento, porque se a equipe estiver bem, ela vai dar o melhor para as crianças. E com isso, as famílias ficam satisfeitas. Todo mundo quer o melhor para os seus filhos. Então, eu acredito assim, que a gente está no caminho certo. Quando a gente abriu a escola, a nossa visão de futuro era ser reconhecida regionalmente por uma instituição ética e com qualidade humana.
Hoje a gente já recebeu vários depoimentos, assim, de mães que foram embora, né, que sentem falta. Ah, traz, se prepara para cá, né? Não tem uma escola assim. Eu trabalho tanto também da inclusão que a gente faz, porque qual é a diferença de uma criança típica para uma atípica? É só o acolhimento. É olhar aquela criança como única, como qualquer outra, né, tanto típica quanto atípica, e acolher ela nesse ambiente coletivo. Sempre dando apoio, levantando a autoestima, principalmente da família, que todos são um tesouro. Então, eu acredito que a gente está no caminho certo. Como eu digo, esse trabalho que começou de forma silenciosa, né? Que foi ali na época da pandemia, eu comecei estava na época do meu estágio, a criar conteúdos na internet para compartilhar com outras professoras, porque eu via assim, eu fazia pedagogia, eu via que aquilo que acontecia lá no curso era muito diferente do que a gente precisava no chão da escola. E comecei a compartilhar, e outras diretoras queriam saber como que a gente fazia dentro da nossa escola. Então, hoje eu vejo assim que além de ser uma referência regional, a gente também é uma referência nacional. E isso nos enche de orgulho. Sábado a gente fez a reunião com a equipe, e a equipe também, cada uma das professoras falou qual é o orgulho que sente de trabalhar na nossa instituição. E a gente sente que a equipe também carrega esse sentimento, sabe? E para mim isso é muito importante. Como eu disse, o professor, ele é desvalorizado. E ter um professor que tenha essa autoestima, que tenha orgulho do trabalho que ele faz, que muitas vezes, né, a gente sabe, escolinha, creche. Então, elas sabem ali, a nossa equipe sabe o quanto o nosso trabalho é importante. Então, eu tenho muito orgulho dessa caminhada. E nós nunca nos preocupamos com a quantidade, sempre com a qualidade. E os resultados vêm, né? E a gente quer seguir nesse caminho aí, nesses 8 anos. Tá certo. E e outra menção, né? Era até parabenizar pessoalmente, né? Que já havíamos conversado sobre o título, né? De Dama Comendadora. Vou ter que ler aqui, né? Porque é um nome extenso. Pela Câmara Brasileira de Cultura e Acadêmica de Ciências e Artes que tu recebeu. Que é fruto desse seu trabalho como gestora. Eu fico muito feliz também por isso, Márcia. Como eu disse assim, aquilo que eu penso para as crianças. É uma cidade do interior, criança do interior. E eu fico muito lisonjeada por também ser uma pessoa do interior, né? Digo, quando me perguntam assim, na internet, de onde que tu é? Eu digo, traça o mapa no meio do Rio Grande do Sul, quando chegar no meio do Brasil, quando chegar no meio do Rio Grande do Sul, vai para a esquerda, quando estiver quase acabando, ali que eu tô. Né? Então, é muito orgulhoso receber essa premiação, e eu não digo, não é um orgulho pessoal, é um orgulho da nossa comunidade, do nosso trabalho. Exato. Então eu digo que o prêmio não é meu, o prêmio é do trabalho que a escola vem fazendo, da sociedade de Rosário. Tá bem. Parabéns, né? Mais uma vez, então. E agora sim, a gente vai nos encaminhando para o encerramento. O que mais te emociona, assim, no dia a dia com as crianças? No dia a dia, olha bem, agora como a gente teve a formatura, passou uma novela na minha cabeça. Perdão. Porque tem criança que estava lá no tempo que eu era coordenadora, então eu participei do acolhimento, da adaptação, né, dessas crianças. E o que emociona é muitas vezes assim, um pequeno detalhe na rotina. Uma criança que chorava para ficar na escola, que não chora mais, né? Uma criança que tinha dificuldade muitas vezes no desfraude. Então são pequenas coisas, pequenas vitórias. E quando a gente sai com a camiseta da escola, né, eles às vezes nem sabem quem é a diretora, mas vem na rua correndo e nos abraçam, porque eles sentem esse carinho pela marca da escola, pelo ambiente que eles vivem. Bem, e para a gente se encerrar aqui, a mensagem, né, que tu deixaria para os pais assim que estão vivendo essa primeira infância com os filhos? A mensagem que eu deixo é que possam aproveitar ao máximo. Por mais difícil e desafiador, é uma fase que vai passar, mas sempre com presença. Eu digo, tempo não é só quantidade, é tempo de qualidade. É olhar para o seu filho, escutar, entender quais são os desejos, né? Quais são as faltas que ele tem ali, o que ele necessita. Eu só tenho uma filha, mas todo mundo que tem 2 filhos diz que cada filho é único, e realmente acredito que seja. E aproveitar esse período da primeira infância para incentivar o máximo possível, porque isso vai fazer falta lá adiante. Tá bem. Eu quero agradecer a Kelly pela conversa, né? A você que nos ouviu até aqui. Este episódio vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, tá? Jornal Gazeta de Rosário, na nossa página do Facebook. Assunto muito importante, então, os cuidados na primeira infância, né? Educação também, dos 4 meses
aos 5 anos de idade.